Boa noite. Hoje a gente está, como eu tinha falado, a gente está encerrando esse capítulo sobre a cura, dentro do texto da Dança Mágica. É o terceiro encontro que a gente faz só sobre esse capítulo, que é sobre esse tema, na verdade, né? Ele não vai falar sobre alguma doença em específico, né? Ou algum tipo de cura para uma doença em específico, mas é como se ele tivesse nos convidando a perceber, a reconhecer que as diferentes dificuldades que a gente tem no corpo, que seria um nível grosseiro, elas surgem por um desequilíbrio no nível sutil, que a gente pode também reconhecer no aspecto secreto. Então, ele vai elencar algumas dificuldades grosseiras que surgem, né? Sejam dificuldades com a respiração, sejam dificuldades com órgãos específicos, mas como que elas estão ligadas a um aspecto mais sutil, como se tivesse pouco escondido. A gente vai ter que adivinhar, a gente vai ter que tentar perceber aquilo. Então ele vai nos convidar a fazer essa viagem por dentro dos elementos para tentar reconhecer. E essa parte final que a gente vai olhar hoje, ela é muito rica, porque é como se ele trouxesse diferentes elementos desse aspecto sutil também, que complementam isso. E tem um ponto muito interessante que eu acho que vale sempre a gente retornar para ele, para a gente lembrar, que é alguma coisa que acontece em paralelo enquanto a gente olha para esse tema dos 5 elementos, que é, por exemplo, vocês vão perceber que até agora, em nenhum momento, por exemplo, quando surge um desequilíbrio, que a gente vai chamar então esse desequilíbrio dos elementos, a gente dá o nome de doença. Então, doença é o nome que a gente dá para o desequilíbrio dos elementos. Quando a gente diz isso, a gente tira o peso
de um rótulo doença. Não querendo diminuir o que a pessoa eventualmente está passando, mas é como se nos colocasse num outro lugar para a gente olhar para isso. Ou seja, não tem alguém doente, tem terra, água, fogo, ar e espaço se manifestando de maneira desequilibrada. Então é muito interessante perceber isso, porque não tem um alguém ali dentro. Não tem um alguém doente, mas não tem um alguém saudável. Ou seja, não tem alguém curado. Tem um equilíbrio de terra, água, fogo, ar e espaço. Então, esse ponto ele é muito importante da gente olhar, porque ele remete direto para a identidade, por exemplo, a identidade nossa, né? Ou seja, o que que nos faz sentir existindo enquanto alguém que está doente. E aqui não é nenhuma questão de uma doença específica, não pode ser o próprio samsara, a gente está doente do samsara. Então, o que que nos faz, quem é esse que está realmente ali se sentindo existindo? Parece quase a continuação da conversa de domingo, né? A gente começou a arranhar esse tema por dentro do tema da morte. Mas, de novo, a gente não vai encontrar um alguém ali dentro. Então é como se fosse uma abordagem que ela nos coloca para perceber, para contemplar esse tema fora de uma sensação de que tem um bloco de alguém, um bloco doente e um bloco então saudável. Não tem, a gente não vai encontrar. Não vai encontrar um bloco doente, um bloco saudável. A gente tem um desequilíbrio sutil, terra, água, fogo, ar, espaço. Esses elementos, quando eles se juntam, eles produzem uma sensação de existência. Mas é só isso, é uma sensação de existência. A gente não consegue pegar direito. A gente não consegue pegar. Então, é como se a gente for olhar, a nossa sensação de existência das coisas, ela vem quando os elementos estão mais intensos. Então, a gente diz que aquilo está existindo. Aí, quando os elementos começam a murchar, a gente diz que está morrendo. Então, é como se a gente fosse convidado, e é interessante a gente fazer esse exercício de olhar para coisas que a gente sente que estão muito vivas na nossa vida, e a gente tentar perceber se essa sensação daquilo está vivo, no sentido daquilo ser realmente existente e verdadeiro, e aí a gente começa a duvidar que aquilo eventualmente pode passar, que aquilo em permanência pode pegar. Se a gente não tenta, na verdade, recuar um pouco e tentar perceber que o que a gente está de fato se relacionando são com as qualidades dos elementos. Então a gente está nesse momento em que a gente percebe que aquilo está totalmente real, é porque a gente está encontrando um tipo de solidez, tem um tipo de estabilidade ali, para o bem ou para o mal. Então tem uma terra. E bem ou mal, a gente está um pouco acomodado com aquilo, que é elemento água. E bem ou mal, tem um tipo de intensidade naquilo, então que é o fogo. E aquilo produz um movimento na gente, que é o ar. Aí a gente vai percebendo que quando um desses elementos começa a, por alguma razão, e eles são móveis, é óbvio, eles começam então a se alterar, aí um desequilíbrio começa a surgir. Aí a gente começa, acende uma sirene em algum lugar de alerta, né? Começa a tocar um alarme. A gente tem esses sinais de alarme. É como se eles dissessem perigo, perigo, risco de dissolução. Aí a gente corre e tenta reequilibrar aquilo. Isso pode ser o nosso corpo, mas isso pode ser qualquer coisa. Então está muito ligado a isso, a sensação daquilo ser existente. E aqui, quando ele vai falar de doença, ele vai falar de cura, ele começa também a nos mostrar como que justamente esse desequilíbrio dessas qualidades é que começam então a produzir as fissuras, as rachaduras, começam a produzir as coisas todas. E aí que a gente vai chamar isso de doença. Mas a doença é uma manifestação quase tangível desse desequilíbrio dos elementos, como ele vai trazer, né? Então, é um pouco o que a gente vai concluir hoje, né? A gente vai terminar de olhar hoje, né? Então, a gente foi até
Eu não lembro bem qual é a página no livro físico. Henrique, Aqui está um percentual 105. de leitura. Henrique, eu acho que a gente leu esse último 105, parágrafo Rodrigo? da página 105. Tá, obrigado. E eu acho que a gente foi até a 107, não? Para mim, eu entendi, 107 começa naquele último parágrafo. A histeria também produz doenças externas. Isso, exatamente. É isso. Perfeito. Falta o último parágrafo, né? A gente terminou no penúltimo, então falta ler o último parágrafo da página 107. É isso. Exatamente. É isso. Então, eu vou voltar um pouquinho ali onde ele diz... onde ele diz um sinal externo de histeria, porque é como se a gente encontrasse uma conexão melhor para o que a gente vai seguir olhando agora, né? Então, ele tem esse parágrafo que começa ali dizendo um sinal externo de histeria. Acho que vocês conseguem encontrar, né? Aí ele diz assim, um sinal externo de histeria é o movimento constante e nervoso. Se a gente olhar isso aqui como se fosse uma coisa grave, assim, do tipo, bom, eu não sou histérico, não estou nesse ponto. Aí é como se a gente não estivesse contemplando. Mas a histeria aqui é como se fosse uma analogia, né, que ele utiliza para falar do próprio samsara. Então, como o Trungpa Rinpoche, ele usava a palavra neurose, né? Ele usa aqui histeria. Então, o movimento constante e nervoso. Se a gente parar para contemplar, vocês vão ver que a nossa mente ela está sempre se movendo e um pouco nervosa, no sentido que ela está sempre um pouco ansiosa. Então, a gente está aqui, mas a gente está mais ou menos, porque a gente está aqui já, assim, de olho em várias outras coisas, né? E aí, em qualquer uma dessas outras coisas que a gente está de olho, quando a gente sai daqui e vai para essas outras coisas, quando a gente chegar lá, a gente também não vai parar. Essas outras coisas vão nos levar a pensar em outras. Então, a gente está sempre um pouco nervoso, está sempre se movendo. A intensidade que a gente der para isso, ou seja, o ritmo, né, a intensidade é que vai variar. Ele vai dizer, aí, à medida que isso se torna mais intenso, isso pode resultar em acidentes ruins. Então, quando a gente vai pegar um copo, a gente quebra o copo. Quando a gente vai cozinhar, a gente ou queima a comida ou a gente se queima, né? Ou a gente se corta. Ou a gente quebra qualquer coisa dentro da cozinha. Quando nós caminhamos, nós caímos, a gente torce o pé, tropeça. Quando nós estamos entre as pessoas, nós ficamos tristes com facilidade. Ou seja, é como se a gente estivesse absurdamente vulnerável à cara que os outros vão fazer para nós. Então a gente tem essa fragilidade, porque se a gente chega num lugar e ninguém sorri para nós, a gente já acha que eles estão com algum problema. Ou então, aqui no caso, nem os outros estão com problema. Facilmente a gente pensa, bom, mas o que eu fiz? A gente está muito frágil. Aí quando nós falamos, nós fazemos aos sopetões. A gente nem pensa direito antes de falar. Quando nós nos deitamos, nós não conseguimos dormir. Está sempre girando. Quando nós dormimos, nós temos sonhos turbulentos e ameaçadores. Quando nós pensamos, antes de um pensamento acabar, o outro já começou. O Sansara. Esse aqui, ele fala da histeria como se fosse um ápice, né? Lá longe. Mas não, aqui é uma analogia do que a gente já vive numa certa medida, né? Os seres todos. É uma analogia para o próprio Sansara. Então, como que isso não vai resultar, desculpa, em
como se fossem manifestações mais grosseiras, né? Que a gente vai chamar então de doenças. Aí ele começa a falar sobre isso, né? Ou seja, essa histeria, que é um tipo de aceleração enlouquecida, ela também produz doenças externas. Ou seja, aí isso que parece que é uma coisa muito sutil começa a se cristalizar. Então, ela produz doenças externas específicas, porque os conceitos, eles são inseparáveis do ar kármico que contém todos os elementos. Então, aqueles que são nervosos, que não têm uma mente em repouso, eles têm conceitos em movimento contínuo. Aqui, conceitos em movimento contínuo, é tipo assim, a gente pode fazer um exercício. O exercício é assim, a gente pode pegar uma pessoa que a gente conhece há bastante tempo, de preferência. Ou seja, a gente já teve a oportunidade de ter muitas diferentes experiências com aquela pessoa. E aí a gente se faz a pergunta se a gente já não olhou para aquela pessoa em cada um dos 6 reinos. Ele fala aqui, ele usa a palavra conceitos, né? Mas o conceito significa isso. A gente olhou para aquela pessoa jurando que é um demônio. Aquela pessoa é um demônio. Ou então que é um deus. Ou que aquela pessoa é um animal. O que é meio mais perto dos infernos do que do reino dos animais, né? Ou que aquele ser é muito competitivo. Ou que aquela pessoa é muito carente. Então, ou a gente precisa muito delas, então a gente morre. Então, como que é isso que é o conceito? Ou seja, a gente olha e congela um pouco, né? Um pouco para não dizer muito. Então, isso é como se fosse uma decorrência disso que ele chama de histeria, que basicamente é como se ele estivesse falando aqui da gênese do samsara, né? Então, essa atividade persistente, que a gente pode perceber, a meditação, a gente está, é como se a gente estivesse lidando diretamente com isso, né? A gente está, é como se fosse o epicentro, né? É como um sismógrafo que ele vai mostrar o que está acontecendo e a gente está aqui andando em direção ao epicentro dessa erupção, né? Então, a meditação é como a gente se defronta direto com isso. Aí, quando a gente começa a observar, sem criticar, sem tentar anular, mas a gente tenta olhar o que está acontecendo. Então, vocês percebam, se ele tivesse uma postura crítica, no sentido de condenar isso, dizer, isso é samsara, eu deveria ter uma mente mais equilibrada, eu deveria ter uma mente que não tivesse essa loucura toda, ele não conseguiria contemplar como é que essa coisa funciona. Mas é porque ele está totalmente aberto, aí ele não tem nada a rejeitar e nem que se fixar. Enfim, a mesma coisa. Ele percebeu o seguinte, essa atividade persistente, incessante da mente, ela começa a gerar um calor. Por quê? Porque o movimento gera calor. A pessoa não está se movendo com o corpo, mas internamente tem um movimento. Aí esse calor, ele é a essência do elemento fogo. O fogo e o ar, eles estão conectados um com o outro, por suas qualidades sutis parecidas. Para a mente comum, o elemento sutil do fogo, ele é mais perceptível e substancial que o elemento sutil do ar, porque ele é um pouco mais aparente, né? É como a gente, por exemplo, o ar a gente não vê, mas o fogo a gente vê. É um pouco isso, né? É como se ele fosse minimamente mais grosseiro do que o ar, nesse sentido. Mas aqui é basicamente movimento, esse movimento aéreo, junto de um calor. Esse calor, ele traz uma intensidade, né? Então, tu junta as duas coisas. Essa combinação de ar e fogo faz com que os elementos se manifestem de forma cada vez mais grosseira, misturando-se com os elementos água e terra. Então, por exemplo, se devido ao karma, os 5 elementos eles não estão equilibrados no corpo e os elementos terra e água em algum dos órgãos do corpo eles diminuem, então a gente não está bem. Aí, porque a gente não está bem, por alguma razão, pode ser kármica, os elementos água e terra de algumas partes do corpo, de alguns órgãos começam a diminuir. Então, ou seja, a pessoa perde raiz, ela perde enraizamento, ela vai perder ancoragem.
Então é como se ela ficasse mais à mercê desse processo alucinado da mente. Então os elementos fogo e ar, eles são agitados, eles começam, aí sim, é como se a pessoa ela ficasse desaterrada, literalmente. Eles são agitados pelos conceitos histéricos da mente. E a irritação dos elementos grosseiros pelo movimento ardente da mente no contexto do ar kármico, eles podem resultar em doenças, como feridas, úlceras, câncer. Então surge assim. Essas doenças não surgem assim. Então tem uma agitação muito sutil que ela se torna contínua, como se ela se tornasse um pouco permanente. Em medida que ela vai se tornando permanente, ela vai ficando mais intensa. Aí ela abala também água e terra. Aí quando ela abala água e terra, a pessoa, aquele órgão ele fica desequilibrado, ou uma parte da pessoa fica desequilibrada, fica desaterrada. E aquilo, então, começa a produzir um desbalanço. Por originação dependente, um efeito dominó. Uma coisa vai derrubando a outra. Então vai surgindo assim. Enquanto a nossa mente comum ela permanecer obscurecida e desequilibrada, nós continuaremos a ficar estéreis, devido aos nossos conceitos do elemento impuro. Então, obscurecida e desequilibrada não é só uma questão de shamatha, né? Como se fosse só foco. É muito mais embaixo o buraco, porque ele vai dizer obscurecida, falta visão. Não tem visão, não é só foco, tem que ter visão, a mente fica obscurecida. Aí porque ela está obscurecida, ela fica desequilibrada. Então começa a surgir o que ele vai chamar aqui conceitos de elemento impuro. De novo, essa noção, conceito, né, de elemento impuro, ele falou há pouco tempo disso, mas é que conceito de elemento impuro seria assim, a gente rotula as coisas. Depois que a gente rotula, é como se elas ganhassem vida própria. Dentro do nosso rótulo, a gente rotulou, diz aquele ser, ele não tem jeito, ele não presta, não dá, não tem como conversar, não tem o que fazer. Aí a gente não só rotulou, como a gente congelou. Isso que ele vai chamar de elemento impuro, porque não tem fluidez, né? Não tem espaço, não tem nada. A gente congelou. Isso é um conceito impuro. A gente acoplou um conceito e lacrou. A gente fechou, né? A gente congelou. Porque a nossa mente comum ela precisa constantemente de um objeto? Aqui é muito interessante observar isso. A mente comum precisa constantemente de objeto. É só a gente, de novo, a gente para um pouco e contempla isso. A gente vai perceber que a gente sempre está procurando um objeto. A gente não diz um objeto, mas a gente diz, eu acho que eu quero me deitar. A gente diz, mas eu acho que eu preciso comer alguma coisa. Mas eu vou ver se tem alguma notícia nova hoje. Vou ver se alguém mandou uma mensagem. Amanhã eu vejo. A gente sempre está procurando alguma coisa. A gente nunca descansa. Precisa constantemente de objeto. Então, isso aqui é muito o que o Lama Santin fala, né? Que a gente precisa beber da energia das coisas, dos objetos. Né? A gente está buscando energia nas coisas. Precisa constantemente de um objeto. Então, a gente nunca descansa. Então, nós nunca reconhecemos que a mente de sabedoria vai além de conceitos. A gente não dá espaço, né? A gente está sempre exausto. Então, nós estamos obscurecidos por essa ignorância. Só que essa ignorância, a vidya, em que ela parece ser super abstrata, aqui ela ganha uma densidade, porque se a gente vai olhando dentro dos 12 elos, a gente vai vendo como que aquilo vai selando, né? A gente chega no 7º elo, a gente já estava cego, agora a gente enfia uma flecha no olho, porque a gente gostou e ficou fixado a alguma coisa completamente externa. Impressionante. A gente não tem defesa nenhuma. Então é como se à medida que a vidya vai se movendo, vai ficando mais denso. Então ele vai dizer que está ligado também ao elemento pesado da Terra. Só que aqui é como se ele explicasse isso a partir dos elementos. Aí ele vai dizer, então tá, aí tem a ignorância da Terra. Aí depois a gente quer saber alguma coisa sobre esses conceitos.
o desejo está ligado ao elemento água. Então, a gente eventualmente chamou alguém de alguma coisa, aí a gente eventualmente tem um interesse, seja porque a gente gosta ou o interesse de se afastar. Então, tanto faz, tem um desejo, elemento água. Aí porque nós não temos um ponto de vista de sabedoria, nós não encontramos nada. Aí nós ficamos com raiva, frustrados e invejosos. Isso é os próximos capítulos dos 12 elos, né? Sem saber onde descansar. Essa raiva e esse orgulho estão ligados ao elemento fogo e ao elemento ar. Descansar é como se a gente nunca descansasse, né? A gente tem que contemplar isso. A mente nunca descansa. Tem que olhar. Isso aqui é um pouco assustador, porque se a gente não gerar um cansaço dessa mente que não descansa, que é quase um eufemismo, mas a gente não vai ter chance. Porque é mais ou menos assim, a gente vai chegar no fim da vida, seja lá quando for, a gente não vai ter descansado. Essa mente, ela não vai descansar. Ela vai entrar no bardo histérica, né? Ela vai entrar no bardo histérico. Aí ele diz, se nós somos histéricos, nós não encontramos a essência secreta, vasta e pura dos elementos. Não importa o quão frequente ou constantemente nós tentemos. Nós nos tornamos cada vez mais divididos e presos onde não há espaço, não há descanso, e não há mais crença no vasto espaço além dos conceitos. Não há descanso. Se a gente olhar os textos da Sadhana, eles têm um ponto em comum, né? Que é sempre esse ponto assim, retorne. É esse lugar primordial de repouso. Então é como se a gente, essa imagem, né, em que a gente sai um pouco enlouquecido, sempre buscando alguma coisa. Isso é como se fosse a nossa aventura, que a gente vai chamar de vida, mas por dentro do samsara. E a gente nunca encontra alguma coisa de fato, né? Nunca descansa. Porque nunca encontra. E quando encontra, não descansa, porque agora tem que manter. Ou fica comendo em hobby, né? Ou que aquilo aconteça alguma coisa. Não tem um descanso como se fosse um final, né? Porque os elementos sutis e grosseiros, eles dependem constantemente uns dos outros, nós renascemos nesses mesmos corpos de elementos grosseiros e turbulentos, com as mesmas mentes de elementos sutis e histéricos. Então aqui ele fala da transmigração, né? Ou seja, a gente está transmigrando esses mesmos corpos. O corpo da identidade pode ser o corpo humano, né? Ou algum corpo dos 6 reinos, mas a gente segue transmigrando. Então a gente não consegue equilibrar aqui direito, a gente transmigra para lá, para tentar equilibrar lá. Aí se lá não dá, a gente tem alguma outra ideia para onde é que a gente vai. Se a gente não tem nenhuma ideia, o karma leva a gente a transmigrar. Vai fazer isso. Ele diz assim, quando as circunstâncias histéricas das nossas vidas anteriores, pode ser vida passada, assim, né? Essa coisa espírita, mas pode ser as vidas passadas dessa vida, né? As vidas passadas que a gente já teve nessa. Então, quando as circunstâncias histéricas, ou seja, as vidas que a gente teve, elas foram um pouco histéricas. A gente nem sempre se dá conta, mas se a gente parar para olhar, a gente vê que aquelas vidas que a gente tinha, elas eram um pouco histéricas. Hoje, quando a gente olha, pensa, que loucura foi aquela que eu fiz. Então, tem um tipo de histeria ali dentro, né? Tinha, né? Então, das nossas vidas anteriores, causadas predominantemente pelos elementos fogo e ar, por meio dos fenômenos negativos, se conectam na vida subsequente com os novos fenômenos negativos, nós nos tornamos ainda mais histéricos, com mais raiva ardente e frustração aérea. Não tem boa notícia aqui, né? Quando as circunstâncias histéricas das nossas vidas anteriores, causadas predominantemente pelos elementos fogo e ar, por meio dos fenômenos negativos, eles se conectam na vida subsequente com novos fenômenos positivos, nós nos tornamos ainda mais histéricos, com mais euforia aquosa. Acho interessante essa expressão, euforia aquosa.
Aqui ele vai falar em fenômeno positivo e negativo. Vocês não acham que positivo é melhor, negativo é pior? Aqui é tipo assim, polo de bateria, né? Positivo e negativo. É uma maneira de falar, né? Então ele vai falar aqui, explicar isso agora para a gente entender, né? Ele vai dizer, a água, por exemplo, como fogo, algumas vezes a água é positiva, outras vezes ela é negativa. Então aqui ele vai começar a falar dos meios hábeis, que é uma parte que nos interessa, ou seja, como lidar, né? Então ele diz, a fim de ajudar uma pessoa histérica, como fazer, né? Pessoa histérica na nossa frente. É preciso separá-la da sua mente positiva, e aqui positiva ele considera eufórica, bem como da sua mente negativa, excessivamente deprimida, até que ela chegue a uma mente equilibrada natural. Então, é para mais ou para menos, né? Ou seja, tem energia de mais ou tem energia de menos. Isso que ele chama de positivo e negativo, né? Esse é o uso que ele dá aqui. Os elementos que causam essa euforia ou essa depressão, eles precisam ser encontrados. É muito interessante porque as descrições, por exemplo, de meditação, elas têm muito a ver com isso que a gente hoje tem esses jargões por dentro da psicologia, da medicina, né? Que é ou depressão, no sentido... Aí é um contexto, enfim, muito complexo para a gente entrar, mas é como se fosse uma baixa de energia, né? Ou então isso que aqui ele chama de euforia, mas é como se fosse talvez um déficit de atenção ou uma mente excessivamente acelerada, né? Como se fossem dois extremos que a mente dual, a mente do samsara, ela visita, né? Então, esse que ele chama de positivo e negativo, né? Mas, no fundo, são dois lados de um mesmo fenômeno. Então, aqui ele está nos convidando a olhar para isso, né? Então, os elementos que vão causar essa euforia ou essa depressão, eles precisam ser encontrados. A gente vai precisar contemplar esses elementos, né? Sejam eles originários do desejo do elemento água ou da raiva do elemento fogo, o tratamento depende das circunstâncias particulares do indivíduo. Então, cada um vai ter uma receita, porque cada um tem uma história particular, não tem como nivelar, né? Por baixo, assim, não tem como. Então, ele vai dar um exemplo aqui. Por exemplo, se o elemento fogo ele está evidente num certo paciente, interessante que aqui ele assume, para falar, ele assume uma identidade de médico, assim, né? Acho muito legal isso. Mas é um pouco como o Buda fazia, porque o Buda dizia que o Dharma era um remédio, né? E ele era o médico e nós, no caso, os seres sencientes, somos os pacientes, né? O Buda dizia isso. Então aqui ele está tomando o lugar do Buda, né? Então ele vai dizer, olha, se chegar alguém que tem um elemento fogo, assim, ligado, né? Tá evidente. O psicólogo experiente, ele pode criar um elemento água evidente como antídoto. Então o elemento água vai acolher. Ele não vai jogar mais combustível, que seria uma postura, por exemplo, combativa com relação ao outro. Então, se o outro chega com muita energia, a gente não vai lidar necessariamente com ele com mais energia ainda, né? Ele talvez não vai funcionar. Então, aqui ele usa a água para apagar o fogo. Então, se o paciente está com raiva, ele pode criar uma atmosfera calma e pacificar o paciente. Isso é um terapeuta, né? Um médico terapeuta. Se o paciente está, olha que interessante. Se o paciente está escondendo um problema atrás de uma superficialidade calma, ele é fingido, né? E está evidente que ele está fingindo. Está tentando disfarçar, né? O terapeuta pode criar, aí sim, ele cria uma atmosfera de fogo para fazer brotar a raiva real. Ele vai dizer, um fingido, um fake. Ele revela o fingimento do outro. E sai de perto, né? Sai correndo. Por meio da compreensão da expressão dos elementos do paciente, ele já diz o psicólogo, eu acho interessante um
tibetano usar essa expressão, eu não sei como que seria isso em tibetano, né? Mas ele diz que o psicólogo pode então transformá-los para criar o equilíbrio necessário. Mas olha, ele dá um comentário muito pertinente aqui. O comentário é o seguinte: se o médico, o terapeuta, o psicólogo, enfim, a pessoa que está na frente do outro, quem quer que seja, né, não é capaz de entender a natureza dos elementos contidos na expressão do estado de espírito do seu paciente, ou seja, ele não sabe olhar para o outro a partir dos elementos, ele será apenas como uma babá, fornecendo brinquedos para pacificá-lo temporariamente. Isso aqui é cortante e é necessário, porque é tipo, o que é babá? Não é desqualificando as babás, né? Mas aqui é como se a gente, é mais ou menos assim, a gente está com uma criança pequena, né? Aí é como se tudo que a gente fizesse com ela fosse ajudar ela a não se matar, né? Tipo, olha, não enfia isso na boca, a gente vai e tira. Aí o outro sobe em cima de um móvel e quer se jogar lá para baixo. Não, a gente não deixa. Mas é como se assim, a gente cuida para o outro não piorar. Mas é como se a gente não soubesse mais o que fazer, né? A gente cuida. Mas tem uma diferença muito grande, né, entre a gente apenas assim cuidar de não deixar o outro piorar ainda mais, daquilo andar numa direção que tenha um caminho, por exemplo, né? Que tem uma liberação, tem uma diferença nisso. E aqui, como ele está falando dos elementos, ele vai trazer a importância da gente reconhecer isso. Agora, se a gente não reconhece na gente, como é que a gente vai reconhecer no outro? Né? Não tem chance. É sempre coemergente. Então, é como se a gente precisasse reconhecer isso nos nossos próprios padrões, né? Nos nossos próprios hábitos, né? Como ele já disse no texto, em outras etapas, né? A gente precisa reconhecer isso. Agora ele vai começar a falar dos remédios. Olha que interessante. Ele diz assim: os médicos experientes, eles compreendem que a melhor forma de equilibrar os elementos é por meio de remédios, os remédios sutis apropriados. Aí, os remédios que ele diz são visualização, exercícios iógicos de respiração, meditação. Aí ele vai dizer, a meditação ou a observação da mente, ela é especialmente eficaz para diminuir a dor e curar doenças. Por meio da observação, a base da dor e da doença se dissolve, porque a dor e a doença são conceitos e se encontram nos elementos grosseiros. Aqui, olhando para os elementos, né? Como é que a gente reconhece quando a gente estiver com mal-estar? A gente introduz esse olhar dos elementos, né? Para isso que a gente estiver passando. Por meio dessa observação, então é um processo de observação que a gente precisa começar, é jogar luz, né? É ligar uma luz ali dentro, é isso que a gente precisa fazer. Por meio dessa observação, os elementos grosseiros se dissolvem nos elementos sutis. E os elementos sutis, por sua vez, eles então se tornam cada vez mais leves, até que reste apenas o espaço límpido. E os 5 elementos permeiem tudo de forma velada e inseparável, além de qualquer conceito de doença ou dor. A pessoa atingiu iluminação. Não é incrível? Ele pega, por exemplo, aquilo que aparentemente estaria bloqueando a prática da pessoa, porque é muito comum você pensar, hoje eu não posso praticar, eu estou meio gripado, estou com o nariz entupido, hoje não vai dar para praticar. Quando estiver bem, aí eu pratico. Então ele pega aquilo que parece que atrapalha, né, no sentido que interrompe, e ele torna aquilo um caminho para a iluminação. Então a mente do espaço límpido, sem ego, equilibrada desde o princípio, ela se liberta de todas as distinções entre elementos puros e impuros. Então isso é o que ele vai chamar de cura, né? Em direção à cura. Como se ele fosse até a iluminação, né? Então isso é o capítulo sobre
a cura, né? Ligado aos elementos. Então a gente termina essa parte. Ligado à doença também, né? Então é um pouco denso, né? Vocês devem ter percebido que é um pouco denso. Mas é para a gente voltar várias vezes e olhar, né? O convite, como ele vai dizer no final de maneira bem explícita e direta, né? É esse processo de observação. É como se a gente precisasse introduzir melhor, né? Ou introduzir mais vezes que seja esse processo de observação enquanto um processo de energia que está acontecendo, né? Como que eu reconheço os diferentes elementos em diferentes circunstâncias, diferentes situações, né? A gente precisa se familiarizar com isso. Não só de maneira um pouco conceitual, mas em primeira pessoa, né? A gente mesmo tentar ver e ligar isso, né? Então, isso é o texto em si, né? Acho que a gente podia conversar um pouco também. Acho que... Henrique? Eu acho que muitos de vocês também já vêm tentando fazer essa prática, né, de contemplar os elementos. Por favor, Francisco. A nível de Sangha, a nível de budismo, assim, é bastante interessante, belíssimo e tranquilo de se conversar, né, a respeito disso, né? Mas, assim, a nível de consultório, é mais difícil porque a pessoa geralmente procura, mesmo que ela procure uma medicina que não seja alopática, ela chega mais com aquela visão quadrada, né? Aquele caixote, né? Aquele tijolo prontinho, e ela também não quer assim assumir nada. Ela quer que alguém cuide dela, entendeu? Então, assim, tem que ter um tato especial, assim, porque se você chegar, por exemplo, e disser que não existe doença, né? Existe doente, né? E tudo mais, então é como se tivesse que ser bastante empático, né? Ser bastante compassivo ali. Não que você vai enganar a pessoa, mas você vai ajudar sem ela perceber que você está ajudando, entendeu? Daquela forma. Tipo assim, ela vem e fala que eu tenho um problema assim, 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 eu sinto dor bastante há muitos anos, já fui até em centro de Umbanda e não consegui nada, entendeu? Aí ela te joga aquela responsabilidade grande, mas ela quer que você resolva de acordo com a visão dela. Então você precisa ter bastante jogo de cintura para você, para ela ir se adaptando àquele novo ambiente. Aí você conversa, vai falando, examina pulso e você fala coisas sobre elas, mesmo sem ela ter falado nada com você. Você simplesmente perguntar, você sente isso também? Isso, sim, como é que você sabe? Então, entendeu? Aí você vai entrando, ela vai adquirindo aquela confiança, mas assim, que é fácil, não é. Entendeu? No caso, ultimamente, esse problema de fibromialgia, né, que tem um componente emocional forte, as pessoas já chegam dizendo assim, o neurologista disse que isso não tem cura. Isso não tem jeito e tal, eu já fiz isso, eu já fui naquilo, entendeu? Já fiz, tomei garrafada, já recebi passe e não tem jeito. Aí você, no caso, né, nos contatos, a coisa vai mudando, né? Tem a primeira semana, a segunda, a terceira, a quarta. Aí ela vai trazendo as notícias, né? Essa noite eu consegui dormir. Eu não senti mais dor naquele lugar, assim, entendeu? Aos poucos, né? Mas, assim, não é fácil. E também, até para os profissionais, tem um livro na medicina chinesa chamado Livro do Imperador Amarelo. Seria um diálogo entre o Imperador Amarelo e o Neikin, né? Que é mais ou menos assim, nesse nível aí. Mas muitos estudantes ou desistem da medicina chinesa ou assim tentam dar continuidade, mas sem acessar esse livro, porque a visão dele é toda dessa forma.
a partir de 5 elementos e é aquela coisa que a pessoa na vida, ela dentro dela não acredita naquilo, entendeu? Como é que ela vai tratar de alguém com aquilo se ela mesma não acredita naquilo? Entendeu? Então, assim, eu achei fantástico esse capítulo. O livro todo é lindo, né? Mas esse capítulo é fantástico. E, assim, me lembra muito o livro do Imperador Amarelo. E, assim, é isso que eu ia dizer, assim, que às vezes é muito difícil de cuidar de alguém porque ela já tem toda uma maneira de ver a doença. Ela não quer se responsabilizar por nada, primeiro, ela não quer fazer nada, ela não quer cuidar de nada, ela quer que você cuide dela, entendeu? Ela quer ficar na sua mão. E isso aí realmente complica, e aí você tem que mudar toda uma conduta, né? E igual você falou da questão da euforia, antigamente, quando se falava de psicose maníaco-depressiva, não se usa mais esse termo, né? Hoje se fala bipolaridade, bipolar. Fulano é bipolar. Então, os neurologistas costumavam falar que existia o período de mania, e que a pessoa ficava meia doida, ela chegava na loja, comprava um carro à vista, assim, e existia o período de depressão, em que ela pensava em se matar, né? As oscilações. Né? É isso aí. Obrigado. É um desabafo do praticante de medicina chinesa, né, Francisco? Quantos anos tu atendeu as pessoas na medicina chinesa? Como é que é? Fala de novo. Quantos anos tu atendeu como médico de medicina chinesa? Em termos de 38 a 40 anos. Mas era... Um bocado de tempo, né? Passou um Sim. bocado de gente pela tua mão, né? Na época foi de um jeito, né? Você começa trabalhando de uma forma e depois você já não trabalha mais daquela maneira, né? Por exemplo, no início eu trabalhava com homeopatia, que também tem essa questão sutil, né? Que aquela potencialização do medicamento, que a partir de C12 já não tem mais já está acima do número de advogados, aí se vai examinar o remédio, não tem nada aí. Então, isso é mentira, não tem nada aí dentro desse remédio, entendeu? Isso é falso. Mas a partir de C12 tem C30, C200, 1000, e cada vez mais sutil, e tem um efeito poderoso, né? Mas depois eu fui soltando toda essa questão de medicamento, aí ficava mais assim de conversa e colocava uma agulhinha aqui e ali. Ao longo dos anos eu fui mudando a maneira de agir, saindo daquele jeito de tratar, entendeu? Muitas vezes as pessoas chegam, a maioria das pessoas é muito carente, né? E tem um histórico assim familiar complicado. Mas é isso, gente. Se a gente for olhar para o que a gente está trazendo aqui, é como se a pessoa tivesse que ter uma abertura para transformar aquilo em caminho, né? Aí, essa conversa toda que a gente está falando é sobre isso, é o quanto que aquilo vai se tornar caminho ou não. Aí, se a pessoa tiver uma abertura de tornar aquilo caminho, a coisa funciona. Se não tiver, paciência. A gente vai ter que encontrar um outro jeito, né? E ficar perto, né? De alguma forma, tentar ajudar do jeito que for possível, né? Mas é como se fosse uma disponibilidade de incorporar aquilo para além de ser meramente um estorvo, né? Que, enfim, guardadas as proporções é que o Dharma tenta fazer com a gente, né? Aí tem um estorvo na vida, a pessoa diz, vou ter que meditar sobre isso. Aí começa o caminho da pessoa. Começa no estorvo, né? Tá todo mundo no mesmo lugar, né? A gente tem resistências, muitas resistências para muitas coisas, né? Porque a gente tem como se fosse uma fabricação que a gente fica lendo nos livros e vendo não sei aonde, idealizando aqui e ali que o caminho deve ser assim. Aí a gente olha para o estorvo que está ali e pensa, não deve ser isso. Então é por isso que a gente não demora para conseguir fazer a coisa acontecer, né? Eu acho que esse livro aí
para a Sangha, para o budismo, assim, é um achado, assim, entendeu? Porque você passa a olhar de uma maneira totalmente diferente para sua vida, entendeu? Muda tudo. Você começa a valorizar certas coisas assim que a gente vem, né, com educação bem enlatada, né? Você quer resolver tudo com a pílula, né? Uhum. Uma pílula anti Uhum. alguma coisa, né? Contra a dor de cabeça, contra a febre, contra a dor, qualquer dor, né? É. E aí, de repente, está colocando uma Uhum. situação assim para você se buscar onde está acontecendo alguma coisa, né? Você participar da situação. Uhum. E isso é legal, você participar e entender o que está acontecendo. Obrigado, Henrique. Obrigado, Francisco. Obrigado. Fala, Zé. Opa! Oi, Henrique. Boa noite. Então, eu queria comentar que quando tu leu aquela parte que falava do elemento, que o elemento pode ser positivo ou negativo, né, no sentido de ter muito ou ter pouco, né, de estar desequilibrado, eu lembrei uma vez que tu passou um texto sobre os 5 elementos que falava assim, por exemplo, o elemento terra. Eu lembro desse trecho, né? O elemento terra pode ser uma terra equilibrada, que seria uma terra fértil, né? E pode ser uma terra desequilibrada, que é uma terra seca, que não vai, né? Você vai botar uma semente, não vai brotar, né? Nesse termo de desequilíbrio. E aí eu estava imaginando assim, é alguma coisa nesse sentido quando ele está falando de positivo ou negativo? É, porque se a gente for pegar assim, não tá, vamos pegar ar, né, elemento ar. Aí, é como se o elemento ar negativo fosse um ar denso, né, que fosse um ar pesado, que a pessoa não enxerga direito, ela não pensa direito. É aquele ar do... Que saco, né? Aquele ar pesado, né, que a gente afunda. Ou então é um ar muito agitado, que é um ar muito leve, muito rápido, né? Então, é como se fosse o positivo e o negativo, nesse sentido que ele traz, né? Não é de ser melhor ou pior, né? Mas é no sentido que um tá para mais no excesso e o outro tá para menos na falta, né? Mas é só nesse sentido didático que ele usa a palavra aqui. Entendi. Obrigado. O livro do Tenzin Wangyal Rinpoche, né, que ele fala sobre a cura a partir dos elementos, ele descreve muito detalhe sobre esses desequilíbrios específicos de cada elemento, tanto na falta, na ausência, quanto no caso de ser excessivo, né? É um guia bem legal de dar uma olhada, né? O livro do Tenzin Wangyal Rinpoche. E ele é um mestre maravilhoso, né? Tem uma habilidade tremenda para falar sobre esse tema, né? Realização mesmo, né? Muito bonito. Legal. Obrigado. Nada. Oi, Shirley. Oi, Henrique. Boa noite a todos. Dá para Oi, boa escutar noite. bem? Eu já fiquei sem fone. Dá sim. Uma pessoinha levou meu fone. Terceiro já. Henrique, eu perdi domingo, né? Não consegui acompanhar, mas eu estava tentando acessar esse lugar aí da mente. E aí eu fiquei pensando, né? Essa mente agitada, onde que ela começa? A gente já... E pensando, de bebê, a mente de um bebê já vem nesse movimento de várias funções, e aí a gente segue nisto, né?
nessa agitação mental até chegar a uma aspiração de você, em algum momento, falar, não, eu preciso acalmar essa agitação, né? Então, de onde começa isso, né? Só para começar. Uma data. Não tem aniversário, né? Não tem data. Porque o budismo, ele não é muito otimista com relação à fase, assim, bebê, infância, né? Não tem muita romantização. E não é uma questão de demonização também, né? É uma constatação, porque ao mesmo tempo que eles não têm uma cristalização de uma identidade como a gente, né? Eles conseguem transmigrar com muito mais facilidade do que a gente, né? Mas eles são muito sensíveis, né? A gente é muito sensível, né? Mas é como se ali fosse muito fácil de perceber, né? Muito fácil. Porque a menor coisinha derruba tudo, né? Então, essa pergunta que tu traz é como se ela tivesse que ser olhada dentro da meditação, sabe? É quando que começa isso, né? É como se tu te perguntasse, mas o primeiro pensamento, quando é que é? Será que eu consigo ver? Então, isso é quase um roteiro de meditação, de prática, do que alguma coisa que a gente vai poder responder, sabe? É como se fosse alguma coisa que a gente tem que levar para a almofada e olhar. Porque a resposta vai vir desse exercício, né? E não de alguma resposta conceitual que a gente vai encontrar, né? Porque se a gente for ver, o samsara não tem início. Samsara, ele está falando da origem do samsara, ele não está falando da origem. É como se quando a gente faz essa pergunta associada à nossa identidade, é como se a gente tivesse uma identidade, então, que vai ficar esperta e não vai mais ver aquilo. Mas a identidade, ela já é dual, ela já está dentro do jogo, ela não tem como ela se dar bem nisso, né? Tanto é que a liberação vem a liberação da identidade, ela vem disso, né? Então, essa pergunta ela tem que ser vista na meditação, né? Não tem muito mais o que fazer com ela, né? Como fazer isso, né? Aí isso está muito ligado à prajna, por exemplo, né? É como se fosse uma pergunta, não é tanto shamatha, porque em shamatha não está muito perguntando nada, né? Tu está tentando te acalmar, assim, aquietar a mente, como é a descrição de shamatha, né? Mas e aí isso já é vipassana, né? Isso já é contemplação. Então isso é uma pergunta super boa para a gente se fazer, né? E é como se assim a gente lança a pergunta e solta, para, né? E olha, depois faz de novo e solta. É como se a gente fizesse a pergunta e tenta perceber para onde é que ela nos leva, para que lugar ela nos leva. Aí é o lugar que ela nos leva que nos interessa, mais do que a conclusão que a gente vai chegar. A conclusão que a gente chegar, ela não tem muita importância. Mas o lugar, aí a gente de repente se vê num lugar muito mais aberto. Esse lugar é interessante. Aí a gente começa a investigar direto, né? Menos teórico. Obrigada. Carol. Oi, Rick, boa noite, tudo bem? Deixa eu abaixar aqui a mão, nunca tinha feito Oi, isso, tudo sempre bom? fui uma educada. Também Nossa, nunca eu falou para fazer perdi. isso, né? Mas tudo bem. Hã? Eu vou começar a fazer, não, super A melhor. gente nunca falou. Mas faz ajuda, né? Eu vou levantar a mão do Marcelo. E ajuda a gente a escutar melhor o outro também. Eu adorei, cara, eu amei essa parte, muito insight, muito intenso, muito denso, né, Henrique? Muito cirúrgico, assim. Eu queria só trazer, né, o que mais me pegou, assim, né, pra gente, se você puder falar um pouquinho mais, essa parte quando ele falou, né, quando a gente não tem meio hábil, é como uma babá, né? E aí me veio muito uma coisa, assim, de uma distração, sabe? Como se a gente estivesse aqui nesse mundo meio de passeio, quando tem uma dor, alguma coisa que incomoda, é como se fosse uma anormalidade, deu pane no sistema, alguma coisa está errada, a gente tem que consertar, né? Porque não está só fazendo o que gosta e está prazeroso. Aí
esse incômodo, a gente simplesmente quer aliviar e passar por ele, né? Então existe, e a gente faz isso o tempo inteiro, né? Então, sei lá, vai comer uma coisa que gosta, vai falar com alguém que gosta, vai ligar uma TV, vai tomar um banho relaxante, vai distraindo, assim, né? Aliviando a consciência, assim, me pareceu, assim, sabe? Não sei se eu posso levar dessa forma, eu sei que a coisa não é tão 880, né? Mas me veio isso, sabe? Que é essa coisa do caminho, né? Me pareceu isso. Você pode falar um pouquinho, o Henrique, para afinar um pouquinho, que eu sempre levo para um extremo, assim. Eu já acho que é bucha, que é chicotada. Bora lá, bora parar de perder exatamente tempo. isso. Ah, é isso? É a chicotada mesmo, Agora, no caso? o que acontece... Não, eu digo essa constatação que tu teve, mas é o que acontece. Se tu começa a usar uma abordagem que é excessivamente intensa, é como se... quando aquilo é excessivamente intenso, a identidade daquele que está, então, no caminho, ela também fica muito intensa. Então ela pode ficar excessivamente real, ela pode ficar muito densa e tudo fica muito pesado. Aí é como se fosse bem um processo que a gente tem que se observar, porque aí tudo bem, eu não posso perder tempo. O que acontece? Se a pessoa parar um pouquinho e olhar para os outros, a probabilidade dela achar que está todo mundo perdendo tempo e só ela está fazendo a coisa certa é 100%. Vê, aí é como se o Sansara se reintroduzisse por dentro de umas que era para ser a porta de saída, a porta de salvação. Aquilo reconfigura um outro Sansara. Então, por isso que chama caminho do meio, né? Então a pessoa está ligada, mas ela está ligada em muitos níveis, porque se ela imaginar que ela tem que realmente apertar os cintos e esticar tudo, também não vai funcionar, porque ela fica muito sensível. Ou seja, as pequenas coisas incomodam, atrapalham. Quando a pessoa está muito focada, o passarinho incomoda. Então, qualquer coisa pode incomodar. Então, é como que ela está ali, mas ela está leve também. Como fazer isso, né? E isso é uma coisa que vem dentro da meditação, da observação, no caso, né? Ele usa a palavra observação. Eu acho muito precisa essa palavra, né? Então, é observação. Então, a pessoa se coloca, mas é como se ela tivesse que ter uma observação dela mesma se colocando naquele lugar. Ela não pode acreditar totalmente nela. Então, um pouco ela se coloca ali, mas um pouco ela tem que se olhar como é que ela está se colocando. E assim ela vai. É um paradoxo, Obrigada, né? Porque Henrique. quando a gente Obrigada, ouve viu? esses ensinamentos Porque assim, tipo, quando ele faz 4 pensamentos transformam a mente, aquilo é um tratamento de choque, né? A pessoa diz, para tudo. Sansara não presta. Vamos lá. Mas também não vai dar, porque ela tem várias coisas que ela tem que resolver, e as relações, como é que ficam, e cadê a compaixão? A pessoa está ultra autocentrada. É muito importante perceber isso também. Quando a gente começa a dar muita ênfase nesse processo, eu preciso avançar, a gente pergunta, a compaixão está onde? Não tem. A pessoa está mega autocentrada, ela quer atingir a liberação e se livrar das doenças dela, dos problemas dela. E os outros estão atrapalhando no máximo. Se eles não fizerem nada, eles me ajudam. É tipo meio assim, né? Ou então ela tem uma visão ultra utilitária dos outros, né? O Dzongzar, ele é muito enfático nesse ponto, eu acho muito maravilhoso. Ele diz, os bodhisattvas não estão nem aí se eles vão atingir a iluminação ou não. Isso não é questão para eles. Eles têm mais com o que se preocupar. Aí é um choque, né? É um paradoxo para esse caminho que ele é excessivamente autocentrado. É um tipo de autocentramento, né? Um tipo de autocentramento. Mas se não tiver esse foco também na identidade, a pessoa também não faz nada. Ela também não se mexe. Então ela precisa de um pouquinho de choque, mas não pode ser demais. Porque é tipo remédio, né? Não dá para errar muito a mão. Então,
Por isso que ele diz que cada caso é um caso. Ele não diz com essas palavras, mas é o que ele quer dizer, né? Diz, cada caso é um caso, porque tem que ver como é que cada um reage, né? Então é mais ou menos como um tratamento médico. Tu dá alguma coisa, mas tu tem que ficar olhando como é que a pessoa reage, se ela reage para mais ou para menos, ou se não acontece nada. Tem que olhar, né? Tem que conversar com a realidade, no caso, né? Henrique, posso falar? Oi, Marcelo, por favor. Boa noite. Eu fiquei muito, realmente achei muito interessante essa parte desse texto, ainda mais a parte da histeria que você falou dos relacionamentos, né? Assim, acho que é um ponto que eu gostaria de abordar aqui agora, é como que você falou que se as relações anteriores são histéricas, e provavelmente, né, você vai estar com uma situação complicada nas próximas aí. Então, eu queria aliar isso com relação aos elementos também, né, com a minha experiência. Você vê uma pessoa que tem uma carência, né, por terra. Acho que não é só, isso é muito geral hoje, né? As pessoas estão muito carentes por alguma coisa mais firme, né? E não só terra. Aí, no caso da pessoa, às vezes está faltando água, está faltando um pouquinho mais de jeito para lidar com as situações, né? E aí a gente se coloca no lugar de fazer isso, de propor doar esses elementos, né? Que é água e terra, né? E aquilo acaba não dando muito certo. Então, assim, como e por quê, né? Assim, a gente... acho que tem toda uma questão de relacionamento, também tem o seu karma dentro dessa questão, né? O meu karma, no caso, muitas pessoas. Mas é como... então, assim, a pessoa está numa situação histérica, você tenta colocar os elementos para poder equilibrar aquela balança e não parece que deu muito certo. Na verdade, não deu. E na verdade, parece que é mais complexo do que isso, sabe? Esse equilíbrio dos elementos. E aí, confiar na nossa mente de que a gente tem essa capacidade de equilibrar os elementos dos outros também, eu acho um pouquinho, talvez, equivocado. Assim. Eu não sei até que ponto eu gostaria de colocar isso na conversa agora, porque me parece um pouco difícil, me parece um pouco complicado. E uma vez com uma histeria e não tem essa percepção, a gente não tem essa percepção clara em alguns pontos de que a nossa mente pode estar nos enganando, né? A gente realmente acredita muito na nossa visão, então isso acaba ficando muito complicado, né? Então é só isso que eu queria colocar aqui, que realmente me tocou quando um texto foi. É que tem um ponto que ele não está necessariamente explícito verbalmente ali no texto, que é a pessoa, por exemplo, usando as palavras do Tinley Norbo, né? O médico quando está diante do paciente. Né? O médico quando está diante do paciente, para ele poder ajudar, ele não só vai precisar como que adivinhar como que essa constituição dos elementos está se manifestando, está se fazendo presente naquele momento diante, né, da pessoa que está na frente dela. Mas além disso, ou na verdade assim, anterior a isso, ela vai precisar ela mesma não ser arrastada pela configuração dos elementos do outro. Porque se ela for arrastada, ela não tem chance, ela vai simplesmente ajudar a amplificar aquilo, né? Então isso está ligado à ação de poder, né? O quanto que a gente consegue, a gente vê, mas a gente não é completamente dominado, né? E aí em relações mais próximas ou mais intensas é bem delicado, né? Porque a gente vai ser muito desafiado. Mas seja nessa relação, como ele coloca aqui, como se fosse uma relação quase médico-paciente, ou uma relação de ajuda, a gente pode olhar assim nesse sentido, né? Uma relação de ajuda é um ponto delicado, porque é mais ou menos assim, se a gente não consegue oferecer aquilo que a pessoa está precisando, é como se a gente não conseguisse estabelecer uma relação, a gente não consegue fazer uma ponte, a gente não consegue
comunicar, né? Não tem comunicação se a gente não oferece. Agora, se a gente oferece, aquilo também é delicado, porque se tu oferece simplesmente, pode ser que simplesmente siga alimentando, a pessoa quer mais. Então é sempre delicado. Não oferecer é delicado e oferecer também é delicado. Então a gente vai precisar contemplar isso, que não tem muito pra onde correr, porque tu não oferecer ou tu oferecer, não é um pouco ferrado do mesmo jeito, entendeu? Aí é um pouco assim, é como se a pessoa tivesse um pouco adivinhar o que ela fica menos ferrada, né? Ela, mas especialmente o outro, né? O que é menos pior, vamos pensar assim, né? Então, a pessoa vai ter que calcular um pouco, seja porque ela conhece o passado, ou ela se conhece, né? No sentido, mas se eu oferecer isso aqui, eu não sei onde é que vai dar. Melhor não. Então, é isso que a pessoa vai ter que se conhecer também, né? Ela é um pouco adivinhar o possível efeito daquela causalidade. Então é como se ela ela vai ter que ultrapassar uma ingenuidade com relação à causalidade, tipo, então quem sabe tal coisa, oferece tal coisa. Mas se a pessoa tiver realmente uma visão da causalidade, ela talvez adivinhe que aquilo não vai dar bem certo. Então isso é ação de poder, né? Ação de poder, ela não está sob o domínio de uma idealização, uma fantasia qualquer daquilo, né? Então está muito ligado a isso, sabe? Enfim, se é vamos dizer, um processo que tem uma abertura para caminho, é como ajudar aquilo, é como que a gente ajuda o outro a tornar aquilo caminho de alguma forma, né? Ele vai sempre convergir para isso. Né? Tá, isso já é uma coisa lá na frente, se a gente conseguir fazer, né? No mínimo se torna caminho para nós. Se tornar para outra pessoa, melhor. Mas a gente é um pouco ingênuo, né? Para não dizer bastante nessa parte, né? Bastante. É muito ingênuo. E fogo queima, né? Então é interessante, porque é a contemplação da originação dependente, ou seja, por conta disso aquilo surge. Então é como se a gente precisasse desse desafio de se colocar um pouco atrás da originação dependente, né? A gente, se fizer esse movimento, eu acho que aquilo vai acontecer. Se eu não fizer, eu acho que aquilo tipo assim, não tem o que não vai acontecer. Alguma coisa sempre acontece. Então é um pouco a gente ir adivinhando, né? Adivinhando não é boa palavra, porque parece que está totalmente no escuro, mas é um pouco olhar, né? De novo e de novo, né? Os tibetanos, eles jogam o Mo muitas vezes. Porque o Mo, ele é totalmente... Ele surge por Manjushri, é muito interessante. E Manjushri é sabedoria da onde? Sabedoria da originação dependente. Então é como se o Mo ajudasse a iluminar níveis de originação dependente que estão imbricados naquilo que a pessoa está olhando, só que ela não está conseguindo ver. Ela não está conseguindo adivinhar aquela originação dependente. Aí o Mo ajuda. Manjushri, né? Mas é Manjushri, não é Chenizig, é Manjushri. Então a pessoa não vai assim muito otimista, né? Que é Manjushri. E tem uma espada na mão, né? É muito interessante que a pessoa, antes de começar, ela visualiza Manjushri com uma espada na mão. Então ela já tem que ir preparada para a degola, né? Então ela tem que estar de saída já sabendo que qualquer coisa pode acontecer. Então é um método muito interessante, né? Mas ele está ligado a isso. A pessoa, ela como que ela se dá conta de níveis de originação dependente que ela não estava vendo por apego, por desejo, por aversão, por qualquer coisa, né? E está ligado a isso. O duro é quando você está vendo, mas você ainda assim quer. Isso é um problema.
Henrique, ouvindo essa conversa, eu estava lembrando desse seriado Dark, não sei quem já assistiu esse seriado, que eu até conversei contigo sobre ele, que estou doida para usar no Dharma com pipoca, porque é assim, como todo nosso referencial cultural, social, em que a gente nasce, né? Ele está construído justamente para produzir essa alienação de nós mesmos com nós mesmos, de nós com os outros e dos outros com a natureza. Já tá construído para ser assim. É muito interessante quando a gente olha para isso, porque, primeiro, assim, por exemplo, eu vendo todos nós aqui centrados em quadrinhos, totalmente assim, dentro de lugares que estão afastados da natureza, de lugares que permitam a gente ter um contato, né, com esse movimento das coisas, com esses elementos que estão em movimento, a gente vai ficando tão focado em coisas, às vezes, tão pequenas, mas tão super importantes, relevantes, prioritárias, né, que acaba que a gente perde o movimento, perde a noção da virada do vento, da mudança do sol, da maré que está mais alta porque é março, né? A gente que tem esse privilégio de morar ao lado do mar vê muito isso. Agora esse mês é um mês de muita turbulência na água, assim, águas grandes, água de março, e a gente perde isso. E leva a acreditar que é assim. Então, lembrando no Dark, assim, eu lembro que eu repeti muitas vezes, uns 2 ou 3 capítulos, em que eles chamam a atenção, assim, que o homem, eles falam o homem, né? O homem pode até fazer o que quer, mas não sabe porque faz o que faz, né? Que é essa coisa, assim, da gente ser guiado pelo desejo, a gente não tem controle sobre ele, né? E a gente não consegue identificar esses aspectos dentro de nós. Então, aquilo ali é realmente assim, importante de ser observado, né? Porque quando a gente tem possibilidade de estar mais perto assim da natureza, da espiritualidade, eu penso até que assim hoje em dia a gente poder ter uma conversa como essa, assim, poder exercer um outro ponto de vista assim deveria ser uma luta por um direito das pessoas poderem parar para pensar outras coisas, para pensar outras alternativas, outras formas de se conhecer. Que está todo mundo assim como um hamsterzinho assim correndo atrás da roda que não tem tempo, né? Eu escuto até muitos autores que dizem assim que para a gente conseguir desconstruir um pouco, a gente tem que perder tempo, chama de perda de tempo a gente fazer isso. Então, é realmente assim, muito programado para ser assim. E esse capítulo foi gigantescamente bonito, assim. Me lembrou muito de um livro também que eu ganhei, eu acho que eu já contei para vocês, assim, eu convivo com a doença crônica já há 20 anos. É uma leucemia mieloide crônica, né? E na época que eu ganhei que eu recebi o diagnóstico, aquilo ali assim parecia fim de mundo. Era caixão e vela, né? Como você fala aqui na Bahia. O povo, eu mesma olhava para mim e via assim uma pessoa em via de extinção. Eu dizia assim, porra, cara, impossível, não acredito. Mas de qualquer forma aqui eu estou contando a história, não sei muitos itinerários e muitas coisas, e um livro que eu ganhei de uma pessoa muito querida chamava A Doença como o Caminho. Eu não sei se alguém já ouviu falar desse livro. É de 2 autores alemães, 2 autores alemães, não lembro bem do nome deles, acho que um deles é Rudiger Thouar, não lembro bem os nomes completos. E, basicamente, nesse momento, eu nem conhecia o budismo, nem tinha visto nada disso, mas o que eles estavam dizendo desde o início, que eu levei uma chocada, assim, quando eu comecei a ler, era mais ou menos de que, assim, a visão que eles traziam era que a gente não podia mais tomar a doença como alívio para solucionar coisas que a gente não pode solucionar, ou seja, a doença, a manifestação da doença, vamos dizer assim, grosseira, não é em si a causa. A causa são coisas que vêm antes, e podem ser essas emoções, questões psíquicas, tal. Aquilo ali foi revolucionário. Revolucionário, porque você para e pensa assim, então, quer dizer, a doença não é a causa do problema, ela é manifestação de outras coisas. E aí você para pensar assim, quais são talvez essas causas, né?
Até hoje eu sento com isso, assim, para pensar quais são as causas disso, e acho que faz muito sentido tudo o que o Tilenor está trazendo no livro, desse desequilíbrio dos elementos que se manifestam em diferentes formas de doenças, às vezes de uma forma mais... assim, ele falou, por exemplo, do caso do câncer, que é o meu caso, mas é muito interessante pensar como é que esse desequilíbrio causa essas manifestações físicas. É muito, muito legal. Também mexeu muito com várias coisas e acho que ajuda a conectar, né? A conectar com os processos que cada um de nós está vivendo aqui. É bem bonito. Obrigado, Jamie. Ai, não, eu que agradeço, gente. É muito bom poder falar com vocês. E você que traz essa possibilidade para a gente. Esse livro eu faço minhas essas palavras da Carol. Ela falou vários adjetivos maravilhosos. Acho que é isso mesmo. O livro é bárbaro, né? Muito bom. Obrigado. Oi, Elise. Acho que nós vamos encerrar contigo hoje. Tá bom, então. Por favor. Enquanto tu respondia a pergunta do Marcelo, me lembrei de um retiro no Caminho do Meio que uma praticante fez uma pergunta para o Lama. Ela perguntou sobre Metabhavana, né? E ela relatou que quando ela fazia Metabhavana, para algumas pessoas ela tinha dificuldade, ela não conseguia fazer. E que ela fez, acho que algumas sessões de Reiki, assim, e aí depois que ela fazia Reiki, ela conseguia fazer Metabhavana, então, para essas pessoas que sem o Reiki ela não conseguia fazer. E a resposta que o Lama deu para ela, assim, me marcou muito, né? E eu sempre penso nessa resposta do Lama toda vez que eu penso algo sobre o caminho, né? E o Lama falou mais ou menos assim, resumindo, e claro, né, de uma maneira muito mais simplista, assim, do que ele falou, mas ele falou mais ou menos assim, que não tem nenhum problema em fazer reiki, né? Para acalmar a tua mente, ou sei lá, para ativar o elemento água, digamos assim, nesse caso. Mas que o caminho era tu ter autonomia, né? O caminho, na verdade, era tu conseguir gerar, né, isso a partir da tua energia e não tendo que buscar essa energia, esse equilíbrio em algo externo, né? E eu achei muito interessante isso, porque às vezes a gente se perde um pouco, na verdade, pensando, eu tô com falta de elemento tal, e tá falta de elemento tal, e o que eu faço para equilibrar isso? E às vezes a gente acaba buscando no externo, né? E, na verdade, enfim. Mais um desabafo, porque né? Cada vez parece que fica mais difícil. Obrigado. Mas isso que tu traz é muito, muito importante, né? Porque a gente não deveria ter uma visão como se fosse utilitária dos elementos, né? No sentido de, bom, agora então descobri, o elemento terra está 40%. Se ele chegar a 80%, estou bem. Como se a gente fosse apertando parafusos, né? E fosse tendo uma planilha, né? E a gente tem lá os níveis, né? Com os índices, os gráficos. A gente não vai fazer isso, né? Então essa visão, ela é como se fosse uma visão utilitarista, né? Desse próprio caminho, né? Não estamos fazendo isso. Ele vai sempre olhar aqui de uma forma muito mais abrangente, né? Muito mais global os elementos, né? Que é o que nos interessa, né? Não fazer estatística não é o caso. Então tá bem, gente. Acho que a gente fica por aqui hoje, para a dedicação. E que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos.
Ingokchosun Rindu Chedzen Minsasun Champapel Jojochosun Nawadan Hidradusun Gebe